E aí pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de Programação Orientada a Objetos. Como a gente está utilizando a linguagem C++, hoje a gente vai ver uma característica bem interessante, que é a sobrecarga de operadores. Como eu já falei para vocês, a intenção aqui da linguagem é fazer com que os tipos que a gente define, as nossas classes, elas funcionem de maneira muito semelhante aos tipos nativos. E nós estamos acostumados com os tipos nativos, né, int, float, double, a utilizar operadores. Se você quiser fazer uma soma, eu uso o sinal de mais, o operador de mais, né, de adição. Se quiser fazer uma subtração, uma multiplicação, a gente tem lá o menos, o asterisco, que é a multiplicação. E os nossos tipos, obviamente que o computador não sabe lidar com eles se eu colocar um operador desse. Se eu faço uma classe lá, como eu vou fazer daqui a pouco, uma classe de números complexos, e eu quero somar eles utilizando o sinal de mais, como é que eu faço? Se é um tipo criado por mim, a linguagem não tem conhecimento. Então eu preciso ensinar a linguagem o que ela faz, ensinar o meu programa, né? Não a linguagem, ensinar o meu programa o que deve ser feito quando o usuário utilizar um sinal. Aí eu possibilito que quem estiver utilizando a minha classe a utilize de maneira muito semelhante ao que é feito com os tipos nativos. Beleza? Eu vou mostrar uns exemplos. Hoje eu não vou falar ainda sobre funções friend, vai ficar para a próxima aula. Existem algumas sobrecargas um pouquinho mais complexas que eu vou deixar para a segunda parte. Hoje eu vou mostrar bem o básico. Eu vou construir uma classe, vou utilizar ali as operações com funções para mostrar a diferença. Depois eu vou sobrecarregar os operadores e mostrar para vocês como é que vai ficar bem mais conveniente ali a notação. Beleza? E na próxima aula a gente vê os temas um pouquinho mais complexos. Vamos lá então. Aqui galera, como eu falei para vocês, vou dar um exemplo utilizando um número complexo. Tá? É importante a gente saber que operadores não estão restritos a esse universo de tipos numéricos. Você pode usar um operador de mais para um tipo que não é numérico. Por exemplo, string mesmo, se você usar mais lá, ela não concatena. Né? Você poderia fazer ali, por exemplo, se você quisesse gerar uma árvore genealógica e você usava o mais para significar que estava casando duas pessoas e tal. Isso daí vai do seu critério. No entanto, é importante que você sempre utilize os operadores com consciência. Né? Operador de mais significa sempre alguma coisa como soma, acrescentar, juntar. Né? Aqui, como vocês vão perceber no final da aula, você pode fazer o que você quiser com o operador de mais. Você pode inclusive falar que o mais significa subtração para o seu tipo. Mas isso não faria sentido, tornar esse seu programa muito ilegível. Tá? Então vamos tomar cuidado com a sobrecarga de operadores, fazer com que os operadores tenham utilizações, usos intuitivos. Tá? Vou começar fazendo a implementação sem sobrecarga de operadores e depois a gente vai comparar como é que fica. Aqui, ó, número complexo, ele tem essa parte privada dele aqui, que tem os dois floats que representam a parte real e a parte imaginária, né, os membros de dados. E a interface pública, o que tem nela? Tem um construtor, tem um destrutor, que o destrutor não tem nada para destruir, né? Então eu já vou deixar aqui. No construtor, ele pode receber dois floats, certo? Um para a parte real e um para a parte imaginária. E eu já vou deixar aqui, ó, com valores default que servem para que o usuário possa entrar com os dois valores que ele quer inicializar o número complexo, ou ele pode entrar só com a parte real se ele quiser, né, se ele não tiver parte imaginária, ou ele não entra com nenhum dos dois. Aí eu crio um número complexo para ele que é 0. 0 parte real e 0 parte imaginária. E vou fazer aqui a minha interface pública, as funções que o cara tem para utilizar, além de inicializar o meu número complexo. A primeira delas que eu vou fazer é uma função de impressão, print. Ela vai servir para imprimir o número complexo apenas. Vou imprimir ele no formato real mais parte imaginária i, né, que é o que a gente está acostumado na notação matemática normal. E vou fazer uma função add, que vai somar o número que está chamando a função com outro número, ó, que eu vou passar aqui como referência, e gerar um terceiro número, que é esse cara aqui. I complexo, sub complexo referência. Geralmente, C++, a gente vai passar parâmetros para funções por referência, porque evita que faça cópia de tudo e gere um overhead desnecessário.
É claro que você não vai poder fazer isso, quer dizer, você vai ter que tomar cuidado para que o seu número lá dentro não seja modificado, se não for essa a sua intenção, tá? Vou copiar esses caras aqui e implementar os caras aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar o operador de escopo em todo mundo, né? Aqui não precisa, porque já foi. Tá aqui. Essas funções todas pertencem à classe complexo, estão no escopo da classe complexo. Vou aqui implementar o meu construtor. Ele recebe, vou colocar R aqui para não repetir o nome. E o que ele faz? Inicializa a parte real com o valor de R e a parte imaginária com o valor de I. Certo? Se o cara passar nada ali, ele inicializa com 0. A impressão. Ó, já tem o IOStream aqui que eu já tinha incluído. Então eu vou fazer um cout da parte real mais a parte imaginária entre parênteses I. Belezinha? O cara vai poder chamar esse método lá essa função membro, né, ou esse método, tanto faz o nome, lá no programa principal e imprimir lá o valor do número real, do número imaginário aqui, do número complexo. E agora eu preciso implementar essas duas funções. Uma que recebe um parâmetro, que eu vou chamar de par, e soma ele no chamador aqui, gerando um outro número que é a soma dos dois, e o que subtrai. Como é que eu faço? Aqui dentro eu vou gerar um float, que eu vou chamar de x, que vai ser o quê? A parte real de quem está chamando, né? Poderia até colocar assim só, re, você que sabe, tá? Coloca assim só para ficar bem claro que é a parte real de quem está chamando, mais a parte real de quem foi passado como parâmetro, vai dar x. A parte imaginária de quem está chamando, mais a parte imaginária de quem foi passado como parâmetro, também deu um número aqui, y. Agora eu retorno o quê? Preciso retornar um número complexo novo. Vou retornar ele inicializado com o quê? X e y. Sendo que x é a soma das partes reais e y é a soma das partes imaginárias. Gerei um número novo complexo, um novo número complexo e retornei ele para o programa, que lá ele vai poder ser atribuído para alguma variável lá e tal. Mesma coisa vai ser feita aqui, só que é subtração. A subtração, ela, aqui ó, pra você ver, de float, né, de número do tipo float, já é definido. O que eu preciso saber depois é fazer com o meu número complexo. Joia, minha classe já está definida. Depois a gente vê se tem algum erro aqui durante a compilação. Aqui no programa principal, já deixei meio preparado aqui, ó. Criei um número complexo com o valor 10 mais 20i e um outro com 5 mais 15i. Posso imprimir eles aqui, ó. N1. Qual que é o valor dele? É N1.print. E mando pular uma linha aqui para eu imprimir o próximo. E o N2? Vai ser N2print inject. Vou fazer a minha compilação, G++, complexo CPP, principal CPP. Galera, nunca se esqueçam que a gente precisa listar todos os arquivos CPP do nosso projeto aqui, tá? Para compilar todo mundo num arquivo só. Senão, não rola. Principal.exe. Ué, onde que ele achou isso aqui? Ah, ó, tem um mais aqui, eu errei. Isso aqui não é um mais, isso aqui é um setinha, né? Pensei que eu estava concatenando ali, mas não tem jeito de concatenar direto esse negócio não. Principal, tá aí. 10 mais 20i, 5 mais 15i. Funcionou por enquanto a impressão. Ficou feio, né? Vamos colocar um espaço aqui no mais. Agora, vamos compilar de novo? Tá aí, ó. 10 mais 20i, 5 mais 15i. Agora eu quero criar outros dois números complexos. Complexo N3, que eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada, por enquanto. N3 e N4. Beleza?
N3 e N4 são dois números complexos que foram criados com que valor? 0 e 0. Agora eu vou fazer N3 receber o valor da soma entre N1 e N2. E vou fazer o N4 receber o valor da subtração de N1 com N2. E vou fazer o quê? Imprimir esses caras aqui. N1, então eu vou colocar aqui, ó, adição, né? E N2 não é N2 não, é N3 aqui e N4. N3 e N4. Vamos ver como é que faz. O que isso daqui significa? Que N3 está recebendo N1 mais N2. Certo? Só que se eu colocar desse jeito aqui, ele não vai saber o que é. E N4 está recebendo N1 menos N2. Vamos testar. Beleza, funcionou. Aí, ó. N3 recebeu 10 mais 5, 15, 20 mais 15, 35. E N4 recebeu 10 menos 5, 5, 20 menos 15, 5. Então está funcionando o nosso programa. Ficou péssimo? Ficou ruim? Não, ficou excelente. Ficou bom, está funcionando tudo certinho, do jeito que a gente imaginava. Só que não seria mais legal se o nosso programa funcionasse dessa maneira aqui? Olha só, N1 e N2 são números complexos. O que será que acontece se eu fizer isso aqui? Nossa Senhora. Nem vou voltar aqui para cima, mas o que importa aqui, ó, é que ele está falando o seguinte: como assim mais? Como assim menos? Não sei fazer isso para número complexo. Só sei fazer para número nativo. Você tem que me ensinar aí. E é o que a gente vai fazer neste momento. Eu posso voltar aqui e agora sim, ó, vou acrescentar sobrecarga de operadores. Como que eu faço a sobrecarga? Sobrecarga aqui nesse contexto significa que eu vou ensinar o que o meu programa deve fazer quando aparecer um mais, um menos ali. Ou uma multiplicação, ou subtração. Daqui a pouco eu vou mostrar um slide para vocês que mostra todos os operadores que dá para você sobrecarregar. Aí como é que eu faço? Mesma coisa. Quando eu estiver somando 2, o que ele vai retornar? Ele vai retornar um novo número complexo para mim. Aqui que está a chave, ó. E você pensa assim, nossa, deve ser difícil, deve ter um monte de coisa que você tem que fazer. Não, basta que você crie uma função que chama operator mais. E ela vai receber o que dentro dela? Complexo. Capaz, só isso? Absolutamente só isso. E uma para menos. Agora eu preciso implementar esses caras aí. Volto aqui. Deixa eu copiar, né? Fica mais fácil. Preciso implementá-los. De que maneira? Tem alguma coisa especial que eu tenho que fazer? Não em absoluto. Eu preciso fazer a mesmíssima coisa que foi feita aqui, ó. Poderia até ter economizado espaço aqui e substituído aquelas funções lá, né? Então, ó, o que acontece quando o cara usar o operador mais, operator mais? Ele vai pegar o primeiro parâmetro, o operador esquerdo. Então, ó, a chamada lá do operador vai ser como? Vai ser um número A recebendo B mais C. Deixa eu colocar isso como comentário. Então, o que essa função aqui faz? Seria como se B estivesse chamando operator mais, passando o C como parâmetro. Certo? Então, ó, B é o this, quer dizer, o que está à esquerda do operador é o this, o que está à direita é passado como parâmetro. Olha só. E depois, quem está aqui antes do igual, obviamente, é o retorno. Só que a gente vai economizar a sintaxe fazendo simplesmente assim. A linguagem reconhece que você está chamando a função operator mais, e aqui, nesse caso, B menos C dá na mesma aqui, ó, exceto que eu cliquei no caps lock sem querer. B menos C. Aí, ó. Vamos ver se agora essa notação aqui vai funcionar?
Deixa eu dar uma clear aqui, porque muito erro dá azar. Ainda deu pau, hein? Vamos ver o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo, gente? Esqueci de colocar aqui o meu operador de escopo. Esse foi o meu celular falando que está na hora de alguma coisa. Acho que é uma aula. Beleza. Compilou. Ó, já é um bom sinal. Principal. Tá aí, ó. Agora, o nosso programa aconteceu o que com ele? Ele sabe fazer subtração e adição utilizando o próprio operador. Os operadores foram sobrecarregados e funcionam. Tá joia? Inclusive, ó, se eu quiser chegar aqui e falar operator mais... Será que funciona? Sim, mesma coisa. Significa a mesma coisa. É uma maneira alternativa de você representar a sua chamada de função. Beleza? Isso é em linhas gerais. Depois a gente só vai acrescentar detalhes, mostrar algumas outras coisas que dá para fazer. Isso aqui em linhas gerais é sobrecarga de operador. Não tem dificuldade. Eu tenho reparado aí nos últimos anos, enquanto eu ensino essa matéria, essa disciplina, que o pessoal tem dificuldade com isso daqui, mas é simplesmente pelo fato de que, assim, às vezes é um estigma, é sobrecarga de operador, isso aqui. Mas aqui, ó, fica bem claro que é simplesmente uma função que você chama, colocando aqui, representando ela a partir de um operador. Poderia ser multiplicação, divisão, e eu vou mostrar um slide daqui a pouquinho falando o que dá para você fazer. Aqui, ó, a gente pode declarar significado para os seguintes operadores aqui, utilizando a mesma notação, operator seguido pelo próprio operador, né? Como, por exemplo, aqui, ó, operator menor, operator mais que a gente já fez, operator menos, multiplicação, divisão, resto, circunflexo, e assim por diante. Até new, delete, dá pra gente fazer. Todos esses caras aqui dá pra gente ressignificar eles, né? Ou dar significado a eles no contexto da nossa classe. Existem algumas exceções? Sim, ó. Alguns operadores não podem ser sobrecarregados por motivos de regra da linguagem, né? E porque gerariam uma série de problemas aí. Ponto asterisco, o de escopo e assim por diante. Tá legal? Isso aqui é o ternário, né? Uma função operador declarada normalmente pode ser chamada como qualquer outra função, como eu mostrei para vocês aquela hora. O que eu disse agora há pouco que daria para causar confusão? Ué, vocês viram que no código, eu que coloquei ali que o operador mais, operator mais, né, operator plus aqui, plus, ele significaria a soma da parte real e a soma da parte imaginária, mas eu poderia ter feito qualquer coisa lá. Então é responsabilidade sua que você utilize o operador mais para alguma coisa que faça sentido, tá? Algumas restrições aqui, ó. A precedência de um operador não pode ser alterada pela sobrecarga. Entretanto, os parênteses podem ser utilizados para forçar a ordem de avaliação dos operadores sobrecarregados de uma função, caso isso seja necessário. Isso aqui quer dizer o seguinte, na linguagem já está lá, assim, fixo que a precedência da multiplicação e da divisão, por exemplo, é superior à da soma e da subtração. Isso aí não dá pra gente mudar, tá legal? O que eu estou falando de parênteses? Ué, se você colocar parênteses, aí você coloca a precedência que for do seu interesse, né? A associatividade de um operador não pode ser modificada pelo sobrecarga também. Olha lá, se o operador é aplicado da esquerda para a direita ou o inverso. Não dá para mudar a aridade. A aridade do operador é a quantidade de operandos que tem. Né? Olha lá, operadores unários continuam sendo unários, como por exemplo o de incremento, lá, o mais que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E binário continua sendo binário também. Como a gente fez com a soma. Então, se é um operador que naturalmente ele recebe, assim, tradicionalmente ele recebe 2 operandos, ele vai continuar recebendo 2, ele vai continuar binário. Por exemplo, uma soma, né? É A mais B. E se ele for unário, tradicionalmente, como o de incremento, ele também vai continuar sendo unário. Não tem como mudar. Não é possível sobrecarregar, obviamente, né, os operadores para tipos nativos, mudando a forma que é feito, por exemplo, uma soma de int, claro, né? A sobrecarga de mais não sobrecarrega operadores relacionados, isso é muito importante. Se você vai sobrecarregar o operador, você tem que sobrecarregar todos que você vai querer utilizar. Se você sobrecarregar o mais, por exemplo, não quer dizer que
o mais igual vai estar sobrecarregado automaticamente. Se você sobrecarregar o igual igual, não quer dizer que o diferente, né, o exclamação igual, está sobrecarregado automaticamente. Você vai ter que sobrecarregar absolutamente todos os operadores que você quiser utilizar. A linguagem aqui, o compilador, ele nunca vai assumir que, assim, um operador contrário do outro ali já está feito e tal. Ele nunca vai assumir nada sobre o seu tipo. Você tem que especificar cada passo aí. Vamos implementar aqui então alguns operadores unários. Eu vou querer implementar a negação, tá certo? A negação é o operator exclamação, certo? O que é operator exclamação vai fazer no contexto de número complexo? Eu vou, por exemplo, retornar um booleano. Se for igual a 0, eu retorno true, os dois. Se a parte real e a parte imaginária for 0, eu retorno true. E se não for, eu retorno false. Quer dizer, vai servir como um teste para verificar se o número complexo ele tem valor 0 ou não. Vou também implementar um operador de incremento. Vou chamar aqui de complexo. Operator mais, e não vou passar nada comparando para ele. Repara para você ver, ó, os binários, eles recebem parâmetro. Ó. Por quê? Porque os operandos vão ser o objeto que está chamando, né, o this, e esse passado como parâmetro. Eu preciso de dois operandos. Aqui, como eles são operadores unários, então o único operando que vai ter é o this, é quem está chamando o método. Não preciso de um parâmetro extra aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um negócio sobre, uma característica sobre o incremento que é interessante. Eu vou fazer só incremento porque o decremento é igual, né? Assim, não precisa a gente perder tempo. Vou copiar esses caras aqui e implementá-los. Agora que eu já aprendi a lição, não posso deixar isso aqui de fora. Joia. Pronto. Agora é só implementar. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se real for igual a 0 e imaginário for igual a 0, eu retorno true. Se não, nem vou colocar, retorno false. Beleza? É só um teste. Eu verifico lá, se o número for vazio, eu faço tal coisa, se não, eu faço outra. Então é só para verificar. Além disso, aqui eu vou fazer o seguinte. This, nem precisa de this aqui, né? Eu vou colocar this real recebe this real mais 1. Certo? Eu poderia ter utilizado um mais igual aqui, obviamente, né? E this imaginário recebe this imaginário mais 1. Isso aí já não é suficiente para fazer o incremento? Sim, mas eu vou retornar uma referência para o próprio objeto. Para que isso? Ó, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente vai chegar lá no nosso objeto, por exemplo, ele chama n. Você vai fazer n++, e acabou. Não é isso? Mas aí tem alguns momentos em que você vai fazer o seguinte. Eu queria que o objeto A recebesse o n++. Se n++, ó, essa chamada de método aqui, que é a mesma coisa que operator ++, certo? Se isso daqui for tipo void, por exemplo, aí não tem jeito de eu atribuir ele para outro. Então eu já deixo aqui ele mais completo, tá? Eu deixo ele retornando uma referência para o próprio objeto. Então nesse caso aqui eu faço o A receber o N incrementado. Mas tudo bem. Vamos ver se esse negócio funciona? Aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Vou verificar aqui. Se N3 e N4, eu imprimo N3 e N4 inicialmente vazios. Iguais a 0. Vamos lá. Iguais a 0. Nesse caso aqui, vai ser exatamente isso, né? Porque eu inicializei eles com valor padrão
tanto a parte real quanto a imaginária deles vai ser igual a 0. Depois eu vou imprimir esses caras e vou, por último, fazer um incremento em alguém. Vou fazer que o N, para fazer funcionar tudo, N1 recebe N2 mais. Aí eu vou copiar aqui, ó, para ver o que vai acontecer. Então N2 mais, ele retorna para N1, né? Vou colocar aqui, ó, cout. Após, depois do incremento. Barra N. Vamos compilar. Limpar essa tela aqui. Errei. Fiz uma bobeira aqui. Vamos ver se agora vai. Beleza. Na verdade, eu me confundi aqui. E essa aqui é a implementação de um pré-incremento. Que quer dizer o quê? Que esse número vai ser incrementado primeiro e depois atribuído a N1. Certo? O pós-incremento vai ter uma implementação especial que eu vou mostrar a seguir aqui. Pode ficar sossegado, só um minuto. Vamos testar isso primeiro. Principal.exe. Tá aí, ó. N1. Então, faltou uns barra N aqui. Barra N. Vou limpar aqui. Compilar de novo. Sempre falta esses barra N, né? Tu vê que meu WhatsApp tá bombando lá, né? Daqui a pouco eu tenho que ir lá ver. N3 e N4 inicialmente iguais a 0. Ó, legal. Depois eu posso até testar aqui para dar ao contrário. N3 e N4 a gente já tinha visto. Olha lá, depois do incremento, N1 recebeu N2 incrementado. Então N2 era 5 mais 15i, ficou 6 mais 16i. Como eu atribuí o resultado do incremento para o N1, olha só, os dois agora têm o mesmo valor. Tá joia? E como é que faz o pós-incremento? O pós-incremento, apesar dele ser também um operador unário, né, ele vai receber um parâmetro extra aqui que indica que ele é um pós-incremento. A gente nem vai usar esse parâmetro extra aqui, se for ver. Quer ver só? Peraí, mas aqui não tem isso aqui não. Isso aqui eu vou retornar um objeto que depois vai perder a referência, né? Então, copio. Ponho o meu operador de escopo aqui. Joia. Aqui eu vou copiar esse código que está aqui, ó. Qual que é o meu problema? Tem que colocar o nome no meu parâmetro também, vou chamar ele de velho. Como ele é um pós-incremento, então quer dizer que ele precisa retornar para mim o valor anterior do this, antes do incremento. Quer ver só? No pré-incremento, o que acontece aqui? No pré-incremento, eu incremento N2 e depois N1 recebe N2. Beleza? Isso é um pré-incremento. Eu vou mudar o programa para um pós-incremento. Nesse caso, o que eu quero que aconteça? Eu quero que N1 receba o valor atual do N2 e o N2 seja incrementado depois. Beleza? É isso que a gente quer fazer. Então, ó, se eu quero retornar o valor atual do N2 ou do this, eu não posso incrementar ele e depois retornar ele incrementado. Tá certo? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma variável temporária aqui, ó. Temp, que recebe uma cópia do this. Beleza? Aí o this é incrementado e finalmente eu retorno quem agora? Temp, que é o temporário. Tá ok? Vamos ver aqui o que dá agora? E aqui eu já mudei, ó, para pós-incremento. Vamos ver qual vai ser a diferença. Tá aí. Beleza. Então,
eu fiz o N1 receber N2 e o N2 ser incrementado logo em seguida. Então, para você ver, o N1 fica 5 mais 15i e o N2 6 mais 16i. No pré-incremento, que vocês viram aquela hora, ficava os dois como 6 mais 16i, porque ele primeiro incrementa e depois atribui. Tá joia? Portanto, aqui os operadores de incremento e decremento, eles entram numa categoria especial, né, que tem duas variantes. Então, tem o pré e o pós-incremento e decremento. Quando a gente escrever uma função de sobrecarga do operador, pode ser útil implementar versões separadas para o prefixo e sufixo, né, para o pré e o pós. E para distinguir é o que? A forma do prefixo do operador é declarada exatamente do mesmo modo como qualquer outro operador unário. Então, se você quiser fazer um pré-incremento ou decremento, ele é unário, ele não recebe nenhum parâmetro lá, como eu mostrei para vocês. E quando você quer que ele seja sufixo, né, que ele seja um pós-incremento ou decremento, aí você vai acrescentar um parâmetro int, que na verdade não é um parâmetro nada. Só vai indicar que você, na verdade, está querendo utilizar ele como um sufixo, como um pós-incremento ou decremento. Beleza? É uma regrinha aí que a gente vai ter que guardar. Joia, note que o significado de qualquer dos operadores sobrecarregados pode ser mudado completamente. Eu poderia ter entrado em qualquer desses operadores aí e colocado alguma coisa que não fazia sentido, né? Para maior consistência, então é recomendado a gente seguir o modelo dos tipos nativos quando definimos operadores sobrecarregados. Se a semântica, né, se o significado de um operador sobrecarregado difere muito do seu significado em outros contextos, pode ser mais confuso do que útil utilizar. Então, se você tem uma classe lá e você quer sobrecarregar o mais, mas esse mais seu, e você querendo fazer um negócio que é de difícil entendimento, de intuição, né? Que não significa exatamente uma soma e tal. Então, às vezes é melhor você nem fazer. Se chama uma função mesmo com um nome lá mais significativo, é melhor. Em geral, eu utilizo isso mais para quando faz muito sentido mesmo e para tipos numéricos. Mantenha sua implementação consistente com o que a intuição diz sobre o operador. Não invente. Não invente é uma regra para programação assim, em geral, né? Não é não invente no sentido de limar a sua criatividade. É um não invente no sentido de não fica dificultando o que é para ser fácil, né? Vamos utilizar as coisas da maneira que elas foram feitas, né? Projetadas para ser utilizadas. Bom, era isso que eu tinha para passar na aula de hoje. Na aula seguinte, eu vou postar um vídeo aqui mostrando como é que a gente faz para, por exemplo, a gente sobrecarregar o operador de impressão. Se eu quiser colocar lá no cout direto o meu objeto e ele já saber como é que ele lida com aquilo. Operadores de casting, né, de conversão de tipo. E as questões um pouquinho mais complexas sobre sobrecarga de operadores. Beleza? Até lá então!